E aí galera, tudo bem? Eu sou o João Vitor e eu venho aqui em mais um vídeo do nosso projeto Ensina EQ, do AISH, né? E eu venho com uma aula, tô dando aulas de Mecânica 1 e nessa aula eu vou falar um pouco sobre apoios fixos e móveis. O que são apoios fixos e móveis? Os apoios fixos, como vocês podem ver aqui, essa é a representação de um apoio fixo, esse triângulozinho assim, como se estivesse preso no chão. E o que ele faz? Ele não permite a movimentação tanto na horizontal quanto na vertical. Então, se eu tiver uma força aplicada tanto para cima ou para baixo, ou para um lado ou para o outro, ele não vai permitir essa movimentação, ok? E já os apoios móveis, que é esse triângulozinho aqui representado por essas rodinhas, ele é como se fosse um trilho, certo? Um trilho de trem. Então, se eu fizer força na horizontal, qualquer lado, para um lado ou para o outro, ele possibilita essa movimentação na horizontal. Já na vertical, se eu botar forças tanto em cima ou embaixo, ele não permite essa movimentação. Então, ele tem essa liberdade de movimentação na horizontal, mas na vertical ele não possui, certo? E o que que se implica na prática? Ele aparece muito em problemas de mecânica. E o que ele significa? Significa os apoios fixos, que ele vai fazer umas forças de reação tanto na vertical quanto na horizontal, ok? Então ele faz essas reações tanto na horizontal quanto na vertical. Ele não permite essa movimentação. E o que não permite essas movimentações são as forças de reação. Por exemplo, tem essa força que é aplicada, ele vai fazer uma reação contra essa força. É a lei da ação e reação, né? Essa força faz uma força, aplica uma força de certo módulo, e essas forças elas fazem uma ação contrária a essa força que está sendo aplicada, certo? E já aqui no meu apoio móvel, o que ele faz? Como ele permite movimentação na horizontal, eu não tenho forças de reações na horizontal. Então, eu só tenho forças de reação na vertical, certo? Então é basicamente isso. Apoios fixos, eles fazem ações de reação tanto na vertical quanto na horizontal. Já apoios móveis, eles fazem força de reação tanto Eles não fazem força de reação na horizontal, porém fazem na vertical, ok? Então vamos lá resolver o nosso problema aqui, que é, eu tenho uma força sendo aplicada aqui nesse bloco, uma força de módulo F qualquer, certo? E ela está sendo aplicada com um ângulo de 30 graus aqui nesse bloco, ok? E essa força está sendo aplicada na distância desse apoio fixo aqui, uma distância de L sobre 3, e na distância desse apoio móvel, ela está sendo aplicada a uma distância de 2L sobre 3, e a soma desses dois aqui claramente dá L, né? Então essa distância total é L. Tá, e a gente vai resolver esse exercício. Como é que eu resolvo? Primeiro passo, o diagrama de corpo livre, certo? Então eu vou desenhar meu diagrama de corpo livre aqui. Então eu tenho o meu bloco aqui, a minha força sendo aplicada aqui com ângulo de 30 graus em Y, certo? E quais são as forças que estão reagindo contra essa força aqui? Eu tenho um apoio fixo aqui, então eu vou ter uma força, vamos dizer aqui, Y em A, certo? Eu vou chamar aqui de A e aqui de B, ok? E eu tenho uma força horizontal, força em X em A, certo? E no meu apoio móvel, como eu só tenho uma força na vertical, eu estou dizendo que ela está indo para cima, mas a gente vai saber o sinal depois. Então tanto faz aqui a direção que eu botar, a gente vai saber o sinal depois, mas o módulo tem que dar certo. O sinal que pode estar trocado, ok?
Então, eu tenho aqui uma força em Y em B, certo? E essas são as minhas forças de reação. Depois que eu faço o meu diagrama de corpo livre, eu identifico quais são as forças que estão sendo aplicadas e as forças que estão reagindo, o que eu faço? Somatório de forças é igual a zero, sempre, como eu falei. Então, meu somatório de forças aqui é igual a zero. Lógico, tem um equilíbrio de forças, esse bloco está parado, a gente não trabalha com coisas se movimentando aqui nesse curso, então ela está sempre parada, então o somatório da minha força sempre é zero, ok? Então vamos lá. Quais são as forças que eu possuo aqui? Aqui, para simplificar, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar aqui que é só uma força em A, para não ter que ficar carregando muita coisa para cá, e aqui eu vou falar que é uma força em B, certo? Para qualquer lugar, eu não sei onde que ela está, então eu só estou indicando que tem uma força em A e uma força em B. Só para não carregar muitas coisas para cá. Então, meu somatório de forças vai ser a minha força em A mais a minha força em B mais... Agora eu vou decompor essa minha força aqui, certo? Porque ela está a 30 graus do meu eixo Y. Lógico, se ela está a 30 graus do eixo Y, ela está a 60 graus do meu eixo X, certo? E ela está para baixo aqui, ó, ela está sendo aplicada para cá, então ela está para baixo no Y e para o negativo no X também, tá? Então ela é negativo, negativo, certo? Tem que prestar bastante atenção nisso também, para onde a minha força ela está apontando aqui, ó, está apontando para lá. Eu falei que o meu referencial positivo, X para cá, Y para cá. Esse eu determinei meu referencial. Não falei, mas geralmente é implícito isso. Mas geralmente você determina. Ok? Então, essa minha força aqui, como vocês podem ver, ela está apontando para o negativo do Y. Então, ela está negativo para o Y. E ela está apontando assim, ó. Então, se eu decompor, vai ser um Y aqui e um X aqui. Então, ela vai estar negativo no X também, tá? Então, o sinal importa aqui. Então, vai ser menos F cosseno de 60 graus em X, certo? O módulo da minha força vezes a direção dela, menos também a minha força, o módulo da minha força, cosseno de 30 graus em Y, certo? Isso é igual a zero. Agora aqui, né, eu tenho o meu somatório de forças. Eu só vou passar a minha força que eu sei, que eu conheço ela, para o outro lado. Eu tenho a minha força A mais a minha força em B. A soma dessas duas forças tem que dar aquela força ali, certo? Então, vou botar o F em evidência aqui, certo? Cosseno de 60 graus em X mais o cosseno de 30 graus em Y. Ok? Então eu tenho isso, que a soma das minhas duas forças aqui, elas tem que ser igual a essa força. Isso é verdade, porque elas estão reagindo a essa outra força. Então elas têm que ter o mesmo módulo que aquela, elas têm que ser igual a essa outra força. Só que aqui eu não descobri nada, eu não sei qual é o módulo dessa força, certo? Eu não sei, não tem como eu descobrir quanto que é essa, qual é a parcela de cada uma. E como é que eu descubro? Como eu falei, outra forma de a gente encontrar equações para resolver esses problemas são trazendo o meu somatório de momentos para essa parte, certo? Então eu vou ter que utilizar o meu somatório de momentos para que eu possa identificar outras equações e assim eu possa saber quais são essas forças, certo? Quais são os módulos dessas forças e essas direções. Então eu vou fazer agora o somatório de momentos. Bom, voltando aqui para o nosso problema, eu fiz o somatório de forças, certo? Eu tive que apagar aqui porque estava ocupando espaço, mas a gente vai voltar naquela equação ainda. Mas eu fiz o somatório de forças e agora, para descobrir um pouco mais sobre essa questão, ter um pouco mais de informação e consequentemente conseguir mais equações para poder resolver o meu problema,
eu preciso fazer o meu somatório de momentos. E como as minhas forças, o somatório das minhas forças é zero, o meu somatório de momentos também é sempre zero. Ok? Então, como é que eu faço esse somatório de momentos num problema como esse? O somatório de momentos, ele vem de um ponto, certo? A gente calcula o somatório de momentos referente a um ponto, ok? E qual é a dica que eu dou para você escolher o ponto certo para se fazer o somatório de momentos? Você tem que escolher o ponto onde você tem mais forças como incógnitas. Por quê? Porque assim você elimina elas do meu somatório de forças e assim eu consigo descobrir a minha outra força aqui. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui o somatório de momentos em A. Eu vou escolher o momento aqui, então, por exemplo, essas forças que estão aqui em A, elas não vão produzir momento, então elas não entram no meu equacionamento do meu somatório de momentos, certo? Essa é a vantagem do meu momento, que eu posso, entre aspas, eliminar algumas equações para que assim eu encontre outras incógnitas, ok? Então, seguinte, eu escolhi o meu ponto A como referência do meu momento, eu vou calcular o meu momento em A, ok? E eu vou, sabendo disso, sabendo que o meu momento ele é o produto vetorial entre o meu vetor posição e o meu vetor força, eu vou ter que calcular o momento que essa minha força produz, essa minha força que está sendo aplicada, e essa minha outra força de reação vai produzir. Então essa força vai produzir um momento e essa força de reação vai produzir outro momento, ok? E esses momentos eles têm que se anular, certo? Então, vamos fazer agora o meu somatório de momentos no ponto A. Então, para começar, meu somatório de momentos no ponto A que eu escolhi, ele é igual a zero. Ok? Escolhi o meu ponto, observei que aquele ponto ali ele tem mais incógnitas e para driblar isso, eu escolhi esse ponto para fazer o meu somatório de momentos, fiz o meu somatório de momentos. E agora, o que eu faço? Eu vou calcular o meu momento para cada força, o momento que cada força vai produzir. Então vamos lá, vamos por partes. Qual o momento que essa força aqui ela vai produzir? Esse meu momento vai ser o produto vetorial entre a distância, o meu vetor de posição entre esse ponto e essa força, produto vetorial com essa força aqui, certo? E qual é o meu vetor posição? O meu vetor posição, ele tem início no meu ponto de aplicação da minha força, ok? E ele vai até momento de aplicação da minha força, não, o ponto do meu momento, o momento que eu escolhi, que vai ser produzido ali, até a minha força, que é esse vetor aqui, certo? E qual é esse vetor? Ele está em x, ele tem direção x, e ele tem distância, tem módulo de L sobre 3, certo? Então esse meu vetor posição, ele está apontando, ele surge do ponto em que eu escolhi meu momento, ele aponta, ele vai até a minha força, a força que eu estou calculando no momento que ela produz, e ele tem esse módulo aqui, L sobre 3, que é a distância do ponto de momento que eu escolhi para ser calculado, e tem essa direção em x. Vamos lá, então vamos montar aqui qual é o momento produzido por essa força. Então é L sobre 3 na direção x positivo, certo? Surge desse ponto aqui, vai até aqui. Produto vetorial entre a minha força, essa minha força aqui, certo? Então é menos F cosseno de 60 graus em x menos F, tá o menos aqui também, F cosseno de 30 graus em y. Certo? Então esse é o momento que essa minha força aqui ela produz, ok? Então, agora,
visto que esse é o momento que essa força produz, eu vou ter que calcular o outro momento que essa outra força de reação produz. E a somatória desses dois momentos tem que ser zero, eles dois se anulam, ok? Então, seguinte, a minha força aqui, ó, qual é a distância dela entre o ponto do meu momento que eu escolhi, qual é a distância entre o ponto que eu escolhi até a força? Olhando aqui, eu tenho desse ponto até essa força é L sobre 3, e dessa força até a outra força é 2L sobre 3. Então, a distância total é de L, certo? E esse meu vetor aqui, como ele começa desse ponto e vai até esse ponto, ele tem essa direção, ele vai para essa direção, então é positivo de x. Então, o meu vetor posição é esse. Na distância L e direção x positivo. Então, vamos lá. Mais o meu L na direção x, um produto vetorial com essa minha força aqui, que é a minha força YA que eu chamei, né? Mas aqui tanto faz, eu poderia também chamar igual eu chamei na lá, a minha força em A, o módulo da minha força em A, tanto faz. Na verdade, tanto faz não, porque eu vou ter que dar a minha direção mesmo. Então vai ser a minha força Y em A na direção Y, positivo, né? Isso tudo tem que ser igual a zero. Então o somatório do momento dessas duas forças, ele tem que ser igual a zero, certo? Então vamos lá calcular esse momento. Como é que eu calculo esse momento? Fazendo produto vetorial. Eu faço assim, ó. Eu costumo olhar aqui o meu x, né? O meu y, por exemplo, o meu z aqui. Certo? E eu costumo fazer assim, ó. Por exemplo, fazendo x com x, um produto vetorial de um vetor na mesma... que está na mesma... Por exemplo, x com x, y com y, eles têm 0 graus entre eles, né? O seno de 0 é 0. Então, você pode pensar assim, então, o produto vetorial entre esses dois é 0, certo? Agora vamos pensar aqui do x com y. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer o x com o y, vou deitar o x no y. Então, pensa aqui, ó. Vou pegar outro pincel. Vamos pensar que esse é o x e esse é o y, tá? Então eu vou deitar o meu x no meu y. Deitando o meu x no y, olha aqui, ó, para onde ele vai apontar. É porque aqui eu tô fazendo errado, né? Eu troquei aqui. Mas vamos aqui, ó. Na verdade é assim, isso. Esse aqui é o meu x e esse aqui é o meu y, certo? Então se eu deitar o meu x no meu y, aqui, ó, como eu desenhei aqui, tá um pouco feio, mas não sei se vocês conseguem ver. Deitando o meu x no meu y, ele vai apontar para o meu z positivo, certo? Então aqui vai dar no meu z positivo. Então a minha direção é z positivo. Então vai ser L sobre 3 F cosseno de 30 graus em z. Certo? Só que eu tenho um menos aqui, não pode esquecer desse sinal. Então... esse menos aqui vem desse menos aqui e não do meu produto vetorial. Agora somando mais o meu aqui no caso o meu x com y também é a mesma coisa, então vai dar o x positivo. Indo para lá, vai dar o meu z positivo na verdade, né? Então vai ser L Fy de A é z igual a 0. Certo? Então, sabendo disso, eu já sei quanto vale a minha força Y em A. E outra coisa que eu tenho que dizer aqui, por que eu botei só o Fy em A? Porque eu sei que o meu apoio móvel, ele não tem forças de reações na minha horizontal, então ele não entra aqui. Isso é muito importante saber, da gente não botar variáveis a mais do que a gente tem, do que o meu problema precisa, do que realmente existe, certo? Porque isso vai dar errado as suas contas. Aqui daria errado se eu botasse uma força de reação em X, dado que é um apoio móvel, certo? Então prestar muita atenção nisso.
não colocar mais variáveis do que existem. Apoio móvel, apenas reação na vertical, como aqui eu coloquei, certo? Então, fazendo aqui, né, como é Z em Z, eu tenho eles na mesma direção, então posso tirar esse EZ em evidência, que seria como se tivesse uma posição EZ também aqui, certo? E eu posso comparar essa equação aqui, é uma só. Então é o seguinte, o meu Fy em A, ele vai ser, vou passar essa parte aqui para o outro lado, vai ser L sobre 3 F cosseno de 30 graus, ok? FL cosseno de 30 graus, e eu vou passar esse L dividindo sobre L, certo? Então eu vou cortar esse L com esse L, então vai ser F sobre 3 cosseno de 30 graus. Então aqui eu já tenho o valor do meu FYA. Então eu já achei essa minha reação aqui, qual é o valor que essa minha reação faz e qual é a direção dela. Y positivo, certo? Deu o sinal positivo aqui. Então é o Y positivo, como eu descrevi aqui, e ela tem esse valor, F sobre 3, o módulo daquela força sobre 3, cosseno de 30 graus. Esse é o meu valor do meu FYA e, logicamente, desse meu apoio totalmente. E agora, voltando para aquela minha equação de antes, da minha força, do meu somatório de forças, eu consigo encontrar qual é o valor das forças que estão aqui, que estão tendo reação, que estão fazendo a reação com essa força aqui, certo? Então eu vou voltar àquela equação do somatório de forças e vou encontrar e terminar o meu problema achando essas minhas forças de reações aqui, certo? Continuando aqui, indo para a nossa última parte da resolução do exercício, voltando àquela minha equação que eu tinha achado no somatório de forças, eu achei que a soma da minha força em A mais a minha força em B tem que ser igual à minha força aplicada, certo? E antes, no meu somatório de momentos, eu consegui achar o valor da minha força em B. Eu copiei aqui de cabeça, eu acho que é isso mesmo, tenho quase certeza que é isso mesmo. F sobre 3 cosseno de 30 graus em Y, já que é uma reação da minha força ali em Y, então é isso mesmo, certo? Então vamos lá, eu vou copiar aqui e vou substituir o valor da minha força em B aqui, então vai ser F sobre 3 cosseno de 30 graus na direção Y igual ao F cosseno de 30 graus em Y mais F cosseno de 60 graus em X, ok? A única incógnita que eu tenho aqui, já que eu sei o meu F é F mesmo, a única incógnita que eu tenho aqui é a minha força em A, certo? Então, sabendo disso, é só eu fazer a conta normalmente. Passando para lá esse meu F cosseno de 30 graus, F sobre 3 cosseno de 30 graus. Como ele está na direção Y, ele vai fazer parte da equação que seja apenas em Y, certo? A gente sempre compara os iguais. Então, esse aqui ele não vai fazer nenhuma equação, não vai fazer nenhuma operação com essa parte em X, apenas em Y. Certo? Então, passando para lá, a minha força em A vai ser, eu vou tirar aqui o cosseno de 30 graus e o Y em evidência, certo? Então vai ser F menos F sobre 3 cosseno de 30 graus em Y mais F cosseno de 60 graus em X. Certo, agora é só eu fazer essa subtração aqui e eu acho o valor da minha força em A. A minha força em A ela é igual a F 2F sobre 3, certo? Esse é o meu valor da minha força, F menos F sobre 3 dá 2F sobre 3, cosseno de 30 graus
em Y mais o F cosseno de 60 graus em X. Esse é o valor da minha força em A, e o valor da minha força de reação em B é F sobre 3 cosseno de 30 graus em Y, certo? Eu fiz aqui de cabeça, né? Eu não fiz na calculadora, até porque eu não tirei os cossenos, né? Mas aqui, como é que eu dou uma olhada aqui, eu olho meu resultado e eu sei mais ou menos que eu tô certo. Vamos dar uma olhada aqui, certo? Então a minha força em A, certo? Seria essa força aqui. Vocês podem perceber que ela está mais perto da minha força aplicada aqui, certo? Então a minha parcela em Y, ela vai ser maior que essa minha parcela em Y do outro lado, já que a força está sendo aplicada mais para cá do que para lá. Se fosse no meio, as parcelas teriam que ser iguais. Então, não tenho plena certeza de que está certo, vamos dizer assim, eu não tenho plena certeza de que está certo, mas eu vejo que essa minha parcela da minha força em A, que está mais próxima daquela minha força, ela está maior. Então isso me indica mais que está certo, certo? Essa parcela da força ali, que está mais perto da minha força aplicada, está maior, então é bem provável que seja certo. E essa minha força aqui, ela está menor. Ela é 1/3 daquela minha força, e essa aqui é 2/3 daquela minha força. Porque ela é mais longe. Então, ela sente a reação daquela força, como ela está mais longe, ela sente menos a reação. Então, ela é menor. Então, isso também me dá um indicativo de que eu estou no caminho certo. E aqui também eu tenho uma parcela em X aqui na minha força em A, porque é um apoio fixo. Então, eu tenho uma reação em A. E essa minha reação em X, ela está segurando totalmente essa minha força que está sendo aplicada aqui. Porque esse é um apoio móvel, ele não tem reação em X, né, na horizontal. Então, isso aqui está certo também, porque ela segura como se fizesse a reação total com essa força que está sendo aplicada aqui em A. Ele faz a reação dessa força que está sendo aplicada. A força em A faz toda a reação em X dessa força aplicada, certo? Então é isso que eu queria passar sobre apoios fixos e móveis. A gente já está complicando um pouco, mas ele não está tão complicado. Mas é isso, essas são as reações, só para lembrar, foi apoio fixo, reação vertical e horizontal, apoio móvel, apenas reações na vertical, certo? Então é isso, obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Muito obrigado.